Oi, gente, eu sou a Manu. E se você tem um bebê entre 1 ano e 2 anos, você acha que tá com aquela limitação de fala, você quer estimular mais para que ele fale logo aquelas palavrinhas que você tanto espera? Eu vou compartilhar com você agora a minha experiência com o meu bebezinho que tem 1 ano e 6 meses, que fala bastante, como eu cheguei até aqui, como eu conversei com as pessoas, com quem eu conversei, e eu vou passar as dicas que eu utilizo com o meu bebê. Fica aqui. Oi, gente, eu sou a Manu e eu tô fazendo esse vídeo agora de mãe pra mãe, mãe pra pai, mãe pra tia. Se você tá procurando um videozinho que ajude você a auxiliar a fala de um pequenino, é porque você se importa com essa criança. Então esse vídeo é pra você, pra essa pessoa que está aí tentando ajudar essa criancinha que você acha que tá tendo limitações ou então que está em atraso. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer que cada criança tem seu tempo. Você já deve ter escutado isso, você já deve ter lido muito isso, mas às vezes a gente não coloca na cabeça. Eu mesmo como mãe fico pensando que às vezes o meu filho tá atrasado, às vezes ele tá adiantado, a gente acha que o filho é um super gênio e na verdade ele só tá no tempo dele. Às vezes a criança ela começa a dar as primeiras palavrinhas num determinado tempo, a outra um pouco mais à frente. Isso não significa que a segunda está atrasada com relação à primeira. A gente precisa ter paciência e consciência de que nossos filhos são pessoas unitárias, que já têm uma personalidade nessa fase. Então, isso tudo vai influenciar nesse processo da fala. Agora, claro, os pediatras, os fonos, os profissionais mesmo dessas áreas, eles estabelecem alguns parâmetros para que a gente fique atento e comece a prestar atenção se a criança que a gente está cuidando, a criança que a gente está regendo, está alcançando esses pontos. Então é com base nisso e com base na minha experiência com o meu bebê de 1 ano e 6 meses, que se chama Murilo, que eu vou falar para vocês. Antes de mais nada, é muito importante que você tenha um acompanhamento de um pediatra. Meu filho, ele tem acompanhamento com o pediatra desde os 5 meses, de 5 diazinhos. A pediatra dele tem todo o histórico de saúde, de desenvolvimento dele. E assim, se alguma coisa não tá legal, se alguma coisa não tá como esperado, ela dá um sinal ali pra mim, de alerta, pra eu procurar eventualmente um acompanhamento com outro profissional. Se esse é o caso, se você tem acompanhamento de um pediatra, pergunte para ele se essa sua dúvida com relação ao atraso da fala do seu bebê é consistente ou se está dentro do esperado e ele não vê motivo para a sua preocupação. Se você não tem um contato com um pediatra, assim, mensalmente, semestralmente, trimestralmente, procure um agora, esclareça as suas dúvidas, veja se tem fundamento essa preocupação e se tiver, siga as orientações. É importante voltar a pautar que cada criança tem seu tempo, cada criança estabelece um padrão. Então, pode ser que o meu filho tenha começado a falar com 8 meses, pode ser que o filho da minha vizinha tenha começado com 2 anos e meio e ambos são perfeitamente normais. Então, não compare. A primeira dica que eu dou para você é não comparar o seu filho, a criança que você cuida, com outras crianças. O tempo da outra criança não é o mesmo. Então pode ser que essa criança tenha indícios de ser mais inteligente ou de ser mais à frente. E na verdade isso não tem nada a ver. É apenas tempos diferentes. Então a primeira coisa que você tem que fazer para não neurar, para não meter na cabeça que tem alguma coisa de errado, é não fazer comparações. Então, tirando da frente o primeiro obstáculo, tirando do caminho esse primeiro obstáculo, que é o da comparação, eu vou passar para vocês alguns parâmetros que eu li, que eu peguei com algumas amigas e profissionais da pediatria, da fonoaudiologia, da pedagogia e da psicologia. São profissionais que eu procurei por algum motivo, ou que são meus amigos próximos, e me passaram essas informações de parâmetro, o que é esperado entre 1 e 2 anos para uma criança, que não necessariamente é errado ou está atrasado se essa criança não estiver dentro desses parâmetros, mas é o que é esperado no geral.
Como eu disse anteriormente, é necessário ter um auxílio de um profissional caso você tenha dúvidas ou ache que a criança está muito aquém desse parâmetro. Primeiramente, vamos lá. Você tem que prestar atenção se a criança, a partir de 1 ano, já está tentando se comunicar não verbalmente. Se ela já está apontando, se ela está mostrando as coisas que ela tem interesse. A linguagem não verbal também é uma forma de comunicação. O bebê ele se comunica desde o nascimento. A primeira forma de comunicação dessa criança é o chorar. É através do choro que ele diz se ele está bem, se ele não está, se ele está precisando de alguma coisa. Então o choro é uma forma de comunicação. A próxima forma de comunicação que provavelmente seu filho vai tentar mostrar para você é o indicar. Junto com o indicar, ou um pouco antes ou um pouco depois, vem as palavrinhas soltas. Então ele aponta para algo e já tenta falar. Ele aponta para você e fala mamá, aponta para o seu marido, para o seu companheiro, etc. A pessoa cuida dele e já tenta indicar alguma palavrinha que mostre aquela pessoa. E é aí que você vai pegar esse indicar e tentar puxar alguma coisa dele. Então ele indicou um carro, aí você fala, eu falava muito meu filho, que ele falava brum brum, brum brum, a gente já entendia que esse brum brum era um objeto que se locomovia. Pegávamos, né, e falávamos, olha meu filho, o brum brum é o carro tá passando, meu filho, olha que carro bonito. Então a gente estimulava esse brum brum dele, que era um som que ele estava produzindo, e já falávamos, só nessa frase que eu falei pra vocês, eu falei o carro 3 vezes. Ele já prestou atenção ali. Então ensine corretamente para o seu filho a palavra. Fala carrinho, bebê. Carrinho ainda é muito, já é o diminutivo dessa palavra. Então ensine a palavra corretamente. Não fale palavras diferentes. Não crie apelidos, muitos apelidos para palavras em geral. Então, utilize a palavra correta, porque assim ele aprende uma vez. Não tem que aprender e depois reaprender. Aprender o errado, depois aprender o correto. Então, ensine logo, ensine correto. Outra coisa que ajuda muito, e você tem que prestar muita atenção nisso, é tratar o seu bebê dentro dessa fase, principalmente dentro dessa fase de 1 ano a 2 anos, como um ser falante, como um indivíduo que fala, que quer ser ouvido e que vai ser ouvido. Você está prestando atenção naquilo que ele está falando. Então, desça à altura dele, olhe nos olhos dele e mostre que você está prestando atenção no que ele está falando. Então, quando ele chega pra você com aquele blá, 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 bubu, bebê, fala, ô meu bebê, ô meu amor, é isso que você quer? Você quer o quê? Você quer água? O que tiver por perto que você acha que ele está lidando, que ele está tratando daquilo, fale. Então, é isso que você quer, meu amor? Então, é interessante que você dialogue com essa criança como se você estivesse conversando com uma pessoa adulta. É importante para ele se entender como uma pessoa que tem voz, uma pessoa que é vista e que é ouvida, porque assim ele se entende como uma pessoa que precisa falar. Ele vai entender que aquilo é importante, que com aquilo alguém presta atenção nele e ele consegue o que ele quer. Então, fazendo isso, você vai mostrar que ele pode se comunicar. Você vai mostrar para ele o quanto é importante ele aprender para se comunicar. Tendo como base nisso, a outra dica é você sentar. Ir para o chão, sentar e brincar com o seu bebê. O brincar é tão importante para o desenvolvimento dessa criança que você não tem ideia. Principalmente nessa fase entre 1 ano e 2 anos, é importante que você sente, que você crie uma rotina com frequência, 20, 30, 40, quanto tempo você puder por dia, você tenha uma interação no brincar com essa criança. Os terapeutas ocupacionais, eles têm uma disciplina, a disciplina do brincar, em que eles mostram como esse momento de interação é importante para vários âmbitos de desenvolvimento desta criança. O falar não é diferente. O brincar está diretamente ligado com o falar. Então, sente no chão, olhe o que ele está fazendo, brinque com o que ele está brincando. Se ele estiver calado, fique calado do lado dele. O ficar calado também é uma forma de comunicação. Ele não quer falar naquele momento. Se ele estiver brincando, se comunicando, olhando para você, faça a mesma coisa. Mostre para ele que você tem interesse naquilo que você está fazendo, que você quer fazer com ele. Você vai estar
também tratando aquele indivíduo como alguém do seu interesse. Aquela pessoinha é alguém do seu interesse e a criança percebe isso. E dentro desses chavetes de 1 ano a 2 anos, é a fase desse boom, a fase dessa descoberta da fala. O grito, eles gritam muito nessa fase. A maioria das crianças começam a gritar. Mas pelo 1 ano, 3 meses, 1 ano e 4 meses, meu filho começou a gritar. E nas buscas de pesquisa, eu descobri que eles estão descobrindo a voz. Eles estão percebendo que a vozinha dele é diferente da voz da mamãe, da voz do papai, da voz da titia, da voz da irmãzinha. Então, esse gritar, esse momento em que ele grita, ele percebe que ele tem a voz dele. Ele fala, nossa, eu tenho uma voz igual meu pai, igual minha mãe. É uma descoberta, gente. É mais uma descoberta nessa fase. Nesse inteirinho de 1 e 2 anos, as descobertas, elas são muitas. Então é muito lindo perceber isso, sabe? Então, por mais que o grito seja uma coisa que às vezes incomoda, é a descoberta, é o desenvolvimento. Outra coisa muito importante que a gente faz aqui em casa é criar hábitos de leitura. Desde os 3, 4 meses de idade, a gente já compra aqueles livrinhos de plástico que dá pra amassar, dá pra riscar e depois apaga, volta ao normal. São pra bebês mesmo. Então a gente lê pra ele com frequência, até ele identificar aquelas palavras, aqueles objetinhos, aqueles animaizinhos. A gente faz o som dos animais, a gente interage com a leitura. A gente tem livros em casa, a gente mostra pra ele que a gente lê. Através do exemplo, a gente vai incentivando essa leitura pra ele. A gente vai mudando também por causa dos filhos. Se você não tem esse hábito de leitura, crie. Leia na frente do seu filho, leia pro seu filho. A gente muda por causa das crianças, então a gente muda pro bem também. Ler é um hábito saudável, tanto pra gente quanto pros nossos filhos, e incentiva muito este falar. O meu filho, ele já identifica algumas palavrinhas, ele já agora tá tentando montar. Recentemente, a gente viajou e ele fala papinho pra pássaro, né? E ele fala peixe pra peixe. E agora ele tá utilizando o verbo ir, o bora. Só que ele fala boa. Aí a gente foi num parque que tinha um pedalinho. E ele queria ir nesse pedalinho. E ele nos falou que ele falou boa, papinho, peixe. Então, a gente identificou que ele queria ir no pedalinho, bora no peixe, piu-piu. É o jeito dele falar, ele já tá começando a unir as palavras. E eu acho que eu percebo que uma das coisas que mais ajudam ele nesse processo de identificação das palavras, de conseguir falar, é a leitura, a gente ler pra ele. Ele já tenta ler pra gente, isso é muito interessante. Então, chegamos ao final e fazendo um checklist de tudo isso. Nessa fase de 1 a 2 anos, o que vai ajudar muito seu filho nesse processo de falar é ler pra ele, sentar com ele no chão, ler, brincar, interagir, tratar o seu filho como ser falante, falar com ele à altura, mostrar pra ele que você percebe ele, que você entende ele, que você tenta entender ele. Brincar, eu já falei, né? É muito importante também que você repita as palavras pra ele, mas de um modo que você interaja, numa conversa, não aquela repetição forçada, né? É importante que você perceba o que ele tá lhe mostrando. Quando ele tá lhe mostrando, é muito bacana tentar fazer essa conexão. Perceba que tudo isso precisa de você. O falar, o puxar essa fala dessa criança depende de você ou da pessoa que cuida, de um hábito. Você fazendo isso, é quase 100% de certeza que o falar vai se desenvolver através do seu dia a dia, da brincadeira, da sua convivência com seu filho. E é isso, gente. Eu espero que essas dicas e essas orientaçõezinhas que eu percebi através da minha experiência como mãe, da minha conversa com profissionais da área, possa auxiliar você e possa fazer com que você pratique no seu dia a dia e funcione. Então, se funcionou, clica aqui, se inscreva e comente, me fale. Vamos conversar sobre isso. Beijo, gente. Tchau, tchau.